Então, continuando nossa linha temporal que nós estamos traçando dentro da questão do colonialismo, da questão da colonização do continente africano, vamos avançar um pouquinho, então, para meados do século XIX, tá? Nesse período, a Europa estava na expansão do capitalismo industrial, na questão fervorosa do desenvolvimento industrial, de investimentos excessivos, uh, principalmente dentro do continente africano. Então isso buscava matéria-prima, né? A Europa precisava de matérias-primas, a Europa precisava do mercado consumidor, precisava de áreas para investimento do capital em excesso ou excedente, o capital que estava excedendo. Então tudo isso são molas propulsoras que incentivaram cada vez mais as grandes potências europeias a investirem e a entrarem cada vez mais dentro do território africano. Tá? Com a Revolução Industrial, tá? Que gerou um capitalismo industrial, e nesse processo todos nós denominamos neocolonialismo, tá? Esse neocolonialismo, uma nova corrida das grandes potências econômicas da época, principalmente europeias, em busca de formar colônias econômicas. Tá? Então, esse neocolonialismo que aconteceu nesse século, tá? Nós vamos conhecer, nós vamos intitular como a chamada Partilha da África. Tá? E essa Partilha da África, ela começou a ser costurada, começou a ser desenhada, essa Partilha da África, principalmente pelas grandes potências imperialistas da época, a Holanda, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Alemanha, digamos assim, incentivada, costurada na Conferência de Berlim. Foi criada a Conferência de Berlim, tá? Em 1884 e 85. Tá? Essa Conferência de Berlim, ela instituiu normas para a divisão da África. E quem incentivou bastante essa divisão da África foi Otto von Bismarck, tá? E que era chanceler da Alemanha na época. Tá? E o Otto, ele tinha uma visão bem realista e bem determinada da partilha da África, tá? Que as grandes potências, as potências mais fortes ficariam com um maior território. E essa divisão, essa partilha da África, ela não teve pensamentos, digamos assim, de etnias, de raças, de tribos, de reinados africanos, não respeitava isso. O que definiu e o que orientou a partilha da África foi, primeiro, o desejo imperialista, tá? O desejo, então, de matéria-prima, de mercado consumidor, de áreas de investimento e as coordenadas geográficas, tá? Foi pegar as coordenadas geográficas para fazer a divisão do território africano pelas grandes potências. Ou seja, tá? Se nós pegarmos o mapa da África, nós vamos ver que todas as fronteiras da África são fronteiras, são linhas retas. Tá? Então foi definido de tal latitude a tal longitude, de tal ponto a tal ponto, que ele ficaria para os países. E se nós formos ver, pegarmos os mapas anteriores da partilha, nós vamos ver que tá? Algumas potências mundiais ficaram com um maior percentual da África. Tá? As grandes potências, por exemplo, França e Inglaterra, elas ficaram com os melhores países, as melhores áreas de extração de minério. Tá? E isso fez com que a Alemanha, posteriormente, ficasse insatisfeita com essa partilha da África. E, inclusive, a partilha da África foi um dos motivos a que a Alemanha levou a deflagrar a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque ela estava insatisfeita com o território africano que ficou sob sua responsabilidade. Tá? Outros países, como a França e a Inglaterra, teriam uma parcela muito maior e principalmente uma parcela que era muito rica em minérios. Tá? E a Alemanha ficou insatisfeita com a partilha da África e foi um dos motivos que levaram Hitler a deflagrar então a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, só para nós ter essa linha de pensamento, né? Tá? No século XIX, meados do século XIX, com grande expansão do capitalismo industrial, com a questão da Revolução Industrial, capitalismo industrial, tá? Então iniciou esse processo chamado de neocolonialismo. Tá? Grandes potências industriais, potências econômicas, militares,
vindo em busca de territórios novos. Tá? E essa corrida pela África, essa partilha da África, tá? Ela aconteceu, tá? E foi arbitrário, tá? Foi colocado muitas tribos, tribos rivais, reinados rivais africanos no mesmo território, o que levou então um conflito intenso, um conflito civil entre esses reinados. Não obedeceu culturas, não obedeceu religiosidade, tá? E sim obedeceu apenas interesses econômicos e políticos das grandes potências europeias. Tá? Estima-se que a pobreza, o subdesenvolvimento dos países africanos, elas derivam dessa questão, então, dessa partilha meio que arbitrária, meio não, totalmente arbitrária e sem consentimento do povo africano. Tá? E relembrando então, a partilha da África ela aconteceu a partir então do momento que foi efetivada na Conferência de Berlim e incentivada pelo Otto von Bismarck, né, que era então o chanceler alemão da época. Tá? Lembrando, né, pessoal, surgindo as dúvidas, vão mandando as dúvidas para mim via WhatsApp, né, que eu vou conseguindo, então, vamos tirar essas dúvidas, né, tá? Nesse momento. Uma segunda parte, então, que nós vamos trabalhar, que não está na apostila de vocês, que é então o contraponto da colonização. Tá? Então, a colonização aconteceu com a inserção dos países europeus no território africano e depois, tá? durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Aconteceu então a segunda fase histórica então desse processo de colonização, que foi a descolonização. Então, foi a saída dos países europeus do território africano. Tá? A descolonização, então, ela começou a se tomar forma e força, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, que algumas potências europeias estavam na guerra, estavam se efetivando na guerra e não tinham forças, nem militares, nem econômicas, para manter as suas colônias dentro do território africano. Então, muitos movimentos nacionalistas ganharam força e buscaram a sua independência durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, todo esse processo de independência e o processo de descolonização, ela se iniciou naquele período de 1939 e 1945, que foi o período da Segunda Guerra Mundial. Tá? E avançando um pouquinho nessa linha do tempo, ela conseguiu de uma forma mais organizada esse processo de independência, ela se organizou melhor dentro da Conferência de Badung, tá? Onde várias potências coloniais negociaram a independência com as suas colônias africanas. Então foi mais organizada, foi alguns países até que teve uma independência mais pacífica. Tá? Outras colônias, algumas colônias portuguesas, por exemplo, levaram anos entre um conflito armado, um conflito direto contra os seus colonizadores. Tá? Foi algumas colônias portuguesas, como Angola, Moçambique, por exemplo, que passaram por um período de intensa guerra civil devido a, digamos assim, Portugal não queria largar o osso, né? Tá? Portugal não queria largar as suas colônias e devolver, então, a independência para seus países, e esses países tiveram que conseguir a sua independência a partir de guerras, a partir de conflitos armados com seus colonizadores. Tá? Então, recapitulando, né? Esse processo de independência foi mais organizado, tá? A partir então da Conferência de Badung, tá? Que as grandes potências então conseguiram as colônias conseguiram se organizar e conseguiram suas independências dos seus colonizadores, tá? E avançando um pouquinho, tá? Então não vou entrar muito no mérito dessa questão. Hoje, né? Hoje, tá? O continente africano está atualmente muito fragmentado. Se nós vemos ainda, muitas das fronteiras dos países mantêm aquela linha reta que foi feita lá na partilha da África no início, lá. E hoje, então, o continente africano ele está atualmente muito fragmentado. Tá? Então, ele tem aproximadamente 55 países. Tá? E essa divisão produziu uma instabilidade política muito grande. Tá? E o que resultou e resulta ainda em grandes conflitos étnicos raciais. Tá? Inclusive, um desses conflitos étnicos raciais nós vamos ver num filme, tá? Que eu vou indicar para vocês, que o filme se chama Hotel Ruanda.
Tá? Esse filme Hotel Ruanda, ele vai mostrar o conflito pós-descolonização, aonde os... Agora me fugiu da cabeça. Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui. Agora que eu me fugiu, mas eu lembrar, eu falo para vocês. Onde duas tribos, os Hutus e os Tutsis, eles lutavam pelos poderes. Enquanto o país colonizador estava no poder, eles incentivavam os Tutsis, que eram minoria racial em Ruanda, tá, a maltratar, a subjugar os Hutus. Tá? E os belgas, agora eu lembrei, era a Bélgica. A Bélgica era o país colonizador de Ruanda. Os belgas, eles dividiam essas duas etnias pela sua, dizendo assim que os Hutus eram mais belos, eram mais altos, tinham um nariz mais afinado, eles eram mais elegantes do que os Hutus. Tá? E os Tutsis compraram essa visão belga, né, sobre, digamos, sobre essa etnia e subjugavam os Hutus. Quando aconteceu todo o processo de descolonização em Ruanda, os belgas saíram e deixaram, em vez de deixar os Tutsis no poder, que já vinham anos junto com eles deixaram os Hutus no poder. Tá? E os Hutus, que vinham anos e anos sendo subjugados, mortos, humilhados pelos Tutsis, queriam vingança. Quando ganharam o poder, o que fizeram? Fizeram uma limpeza racial em Ruanda. Tá? Esse filme é real, tá? Essa história é real, tá? O filme se chama Hotel Ruanda. E nesse período assim da descolonização de Ruanda, em um mês, tá? Um mês foi morta quase 1 milhão de pessoas. E essas pessoas foram mortas, na sua grande maioria, a facãozada. Para nós termos uma noção, esses facões eram comprados da China. Tá? Então o processo de globalização já tinha mostrado suas garras nesses países indiretamente. Tá? Então os Hutus massacraram os Tutsis, tá? Na sua grande maioria. Tá? E foi um dos maiores massacres assim a curto prazo. Tá? Foi o maior genocídio da história da humanidade num curto período. Tá? Em questão de 1, 2, 3 meses foi morto milhares e milhares de pessoas. Sabe, foi um massacre muito cruel. Aí eu gostaria que vocês tirassem um tempinho e assistissem esse filme chamado Hotel Ruanda. Tá? É muito bom e ele fala um pouquinho de todo esse processo de descolonização da África que nós estamos estudando agora na apostila 2, ou nesse material do segundo trimestre, que fala um pouquinho sobre a questão da colonização, da descolonização da África, partilha, e depois vamos seguir o nosso roteiro, entrando na questão então dos aspectos físicos, naturais, a questão da divisão regional africana, e depois população, e seguindo o nosso roteiro de estudo que nós temos sempre, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conteúdo, tá? Na minha fala. Desculpa, porque às vezes não é perfeito o vídeo, as explicações também não ficam perfeitas, né? A gente está aprendendo a lidar com essas questões de tecnologia, a questão de aula online, a questão de Meet, a questão de... ainda não fiz nenhuma aula com vocês no Meet ainda, né? A gente tem dificuldade com isso também. Mas a gente tenta chegar até vocês da melhor maneira possível, tá? E vamos tentando e espero que vocês compreendam, que vocês entendam também que a gente tem dificuldade também na questão de gravar vídeo, postar aí no YouTube, mandar para vocês, dar esse tipo de aula. Então tudo é uma novidade para a gente que a gente vem aprendendo ao longo desses meses, tá? Espero que vocês, surgindo as dúvidas, tirem as dúvidas, perguntem, sejam curiosos, pesquisem, e vão mantendo contato com nós, porque acho que pelo que está se desenhando, talvez a gente nem volte mais esse ano, né? Há uma grande possibilidade de a gente não voltar esse ano. Não sei como é que vai ser a questão dos nossos governantes, se vão assumir ou não vão assumir, vão se organizar, se a escola vai ter, como voltar. Então, tudo isso aí é uma incógnita para todos nós, tá ok? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, tá? O que precisar, me liguem, me mandem mensagem, que eu ajudo vocês dentro do possível também, ok? Tá? Então esse foi o conteúdo então sobre a colonização e a descolonização da África, ou colonialismo, imperialismo, neocolonialismo na África, ok? Abraço a todos, continuem vendo a pauta e seguindo a pauta então da aula de hoje, ok? Abração, tchau, tchau.